Eu sou a professora Sara e hoje nós vamos continuar falando sobre equações de segundo grau. As equações de segundo grau, elas são consideradas completas quando elas possuem todos os seus coeficientes. Então, no formato geral, ax² mais bx mais c igual a zero. E aquelas condições que nós já conhecemos, que a, b e c podem ser quaisquer números reais, e a única restrição é que o a não pode ser zero. Aqui eu tenho alguns exemplos de equações que são do segundo grau e são completas. Todas elas possuem os termos elevado ao quadrado, o termo em x e o número independente. Então, todas essas são equações completas de segundo grau. Como nós vimos no vídeo da parte 1, as equações de segundo grau, no formato ax² mais bx mais c igual a zero, onde ou b ou c são iguais a zero, ela se torna incompleta. E para resolver essas equações incompletas, nós temos caminhos mais rápidos e mais fáceis que foram os que nós vimos. Porém, quando a equação ela possui todos os seus coeficientes, a única maneira de se resolver é utilizando a fórmula de Bhaskara. E hoje nós vamos falar sobre ela. A fórmula de Bhaskara é separada em duas partes. Uma que a gente chama de delta, esse triângulozinho aqui, ó, você já deve conhecer ele lá em física, né? Variação, delta S, delta T. Então, esse aqui é o delta, e ele é representado por b² menos 4 vezes o a vezes o c. É a primeira parte da equação. E a segunda parte é a parte do x, que é dado por menos b, mais ou menos raiz do delta sobre 2 vezes o a. Só rapidinho o porquê desse mais ou menos. Como aqui vai vir o resultado de uma raiz, nós falamos lá no primeiro vídeo que uma raiz sempre possui as duas partes da resposta, né? Uma positiva e uma negativa. A própria fórmula de Bhaskara já sabe disso e ela já deixou aqui representado para nós, que vai ter uma parte de mais essa raiz e vai ter uma parte de menos também dessa raiz. Então, esses são os elementos que constituem a nossa fórmula de Bhaskara. O delta, que também é chamado de discriminante em algumas situações, ele pode receber esses dois nomes, e a parte do x. Às vezes, só olhando isso daqui fica um pouco confuso, mas quando a gente aplicar isso em alguns exemplos, vai ficando cada vez mais fácil. Porém, a princípio, o que você vai ter que fazer é memorizar essa fórmula, tá? Delta igual b² menos 4ac, e x igual menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Percebam o seguinte, no primeiro vídeo eu falei para vocês o tanto que era importante a gente saber identificar os coeficientes. Olha aqui a necessidade desse conhecimento. Esse b, esse a, esse c, são todos os coeficientes da nossa equação. Então, se você souber identificar muito bem esses elementos, quando você fazer a troca aqui, ó, você vai ter uma continha com números bem simples, bem rapidinho para ser resolvida, tá ok? Vamos lá. Vamos aqui a um exemplo. Está aqui a nossa fórmula, ó, anotada para nós usarmos como uma colinha para poder resolver o exercício. Então, delta igual a b² menos 4ac, x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. E aqui a gente vai para um primeiro exemplo. Tem uma equação aqui de segundo grau completa com todos os seus coeficientes. E aí o primeiro passo, já que para a minha fórmula eu preciso desses coeficientes, então o primeiro passo é identificá-los. Então aqui a gente vai encontrar quem é o a, quem é o b e quem é o c da minha equação. O a, nesse caso, é quem acompanha o x², então é 2. O b, quem acompanha o x, então é o 4. E o c, quem é o termo independente, então menos 6. Muito cuidado quando algum dos seus coeficientes tiver o sinal negativo, porque isso interfere na resolução. Então, tem que tomar muito cuidado. Vamos lá. Primeira parte, vou calcular o valor do delta. Aqui está dizendo para a gente pegar o b e elevá-lo ao quadrado. Então, como o b é 4, tá aqui, ó, 4 ao quadrado. Eu estou fazendo a troca daquela expressão pelos valores que foram dados. Os valores que nós encontramos aqui, ó. Aí tem menos o 4, que é da fórmula, né? Vezes o a, que no caso é 2, e vezes o c. Por que aqui ele está em parênteses? Porque o c é negativo, né? Então, a gente não pode deixar aqui os dois sinais próximos, então a gente coloca esse parênteses. E aí agora é só resolver a expressão que nós montamos. Então, delta vai ser 4 ao quadrado, 16,
Muito cuidado aqui, ó. Lembra que eu falei da questão do menos, ó? Que quando você for fazer toda essa multiplicação, porque é uma multiplicação só, tem que fazer o jogo de sinal, porque aqui é menos e aqui também. Então, menos com menos, mais 4 vezes 2, 8, 8 vezes 6, 48. Então, ficou 16 mais 48, então nosso delta é 64. Por que a gente faz o delta antes? Se você tentar começar já direto com x, perceba que aqui dentro você vai precisar do valor do delta. Então, teoricamente, você ia ter que parar para calcular o valor desse delta. Então, por isso que eu já deixei ele calculado aqui, que agora eu já uso o valor que eu encontrei. Então, calculando agora a segunda parte, que é a parte do x, nós vamos ter. Perceba que aqui é menos o valor do b. Como o meu b era positivo, e aqui ele manda eu pegar o contrário, o inverso do b, então vai ficar menos 4. Mais ou menos a raiz do tal do delta, que nesse caso é 64, sobre 2 vezes o a, que nesse caso é 2. Mudou a equação, gente, vamos mudar todos os valores. E aí eu vou só dar uma arrumada nessa continha, ó. Tá aqui, menos 4, eu tirei a raiz aqui, quadrada de 64, que nesse caso é 8, e resolvi o 2 vezes 2, que deu 4. Beleza, nesse ponto, quando a gente chega aqui nesse momento, os meninos se questionam de como fazer essa conta, né, mais e menos aquele resultado. Gente, são duas contas separadas, ela só está escrita junto. Então, você vai ter que fazer uma conta com o mais e uma outra conta com menos. E é nesse exato momento que surgem as duas respostas que uma equação de segundo grau tem. Então, aqui eu vou separar em x1 e x2. E percebam que aqui no x1, nesse partezinho aqui do meio, ó, que tem o mais e o menos, eu estou usando o mais. E aí eu vou fazer essa conta. Menos 4 mais 8, que dá 4, dividido por 4, isso dá 1. E no x2, que é a minha segunda resposta, continua menos 4, só que agora eu vou usar o menos aqui do meio, ó, menos o 8. Menos 4, menos 8, menos 12, dividido por 4, menos 3. Então, as duas respostas da minha equação de segundo grau são o 1 e o menos 3. Toda equação de segundo grau possui duas respostas. E aqui estão elas. Vamos para mais um exemplo, para ficar bem claro. Aqui uma outra equação que eu criei, vamos acelerar um pouquinho mais agora. E eu vou lá, calcular o delta e calcular o x. E para isso, vou precisar dos meus coeficientes. O a é 1, o b é menos 6 e o c é 9. Daí, nós trocando aqui os elementos na fórmula do delta, aqui na parte do delta, fica menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 9. E daí a gente encontra o seguinte, que menos 6 ao quadrado, não importa se aqui é mais ou menos, né? Sempre vai dar positivo. E 4 vezes 1, 4, 4 vezes 9, 36. Daí a gente encontra que o delta é 0. Voltando agora e fazendo a troca na parte do x, a gente vai obter. Perceba que eu fiz questão de deixar claro isso aqui, ó. É menos o tal do b. Só que nesse caso o nosso b é negativo, então menos o menos 6. Quando eu for arrumar essa conta ali na frente, o menos com menos vai virar mais. Mais ou menos raiz de 0, porque nosso delta deu 0, sobre 2 vezes o a, que é 1. Então, a continha organizada fica assim, ó. O menos com menos deu mais. Então, 6 mais ou menos 0 sobre 2. Nesse momento, a gente separa nas duas partes. E o meu x1 fica 6 mais nada, né? Que dá 6 dividido por 2, 3. E o meu x2 fica 6 menos nada, que nesse caso também é 6 e dividido por 2 também é 3. Nós não temos regra, tipo, as respostas não podem ser iguais, não podem ser diferentes. Elas podem ser de qualquer formato, tá bom? Então, nesse caso, as duas respostas dessa equação são o 3 e o 3. Aqui um terceiro e último exemplo para finalizarmos. Tem aqui uma outra equação de segundo grau, x² mais 8x mais 15. E vou primeiro identificar os coeficientes. Nesse caso, o a é 1, o b é 8 e o c é 15. Calculando o valor do delta. b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. 8 ao quadrado, 64. E essa multiplicação aqui dá 60. Então, nosso delta é 4. Parte do x. Menos o valor do b. Como o meu b era 8, então vai ficar menos 8. Mais ou menos raiz de 4, que é o valor do delta, sobre 2 vezes 1, que 1 é o valor do a.
Arrumando essa continha, fica menos 8 mais ou menos 2 sobre 2. Separando aqui em x1 e x2, o nosso x1 vai ser menos 8 mais 2 dividido por 2. Aqui dá menos 6, que dividido por 2 é menos 3. E o x2, que é menos 8 menos 2 dividido por 2. Então, aqui dá menos 10 dividido por 2. Isso dá menos 5. Então, as duas respostas da nossa equação de segundo grau são menos 3 e menos 5. Lembrando que resposta, raiz, solução, o valor que zera a equação, tudo isso são sinônimos, tá? Então, se alguém perguntar, quais são as respostas dessa equação aqui? Menos 3 e menos 5. Quais são as raízes dessa equação? Menos 3 e menos 5. Quais são os valores que tornam essa equação verdadeira? Menos 3 e menos 5. Quais são os valores que zeram a equação? Menos 3 e menos 5, tá bom? São todos sinônimos. Depois que nós aprendemos a resolver uma equação de segundo grau, a gente consegue perceber alguns detalhes que podem ou não acontecer dependendo de um valor ou outro que a gente encontra para o delta. E daí a gente chega nesse ponto aqui, ó, que é onde nós conseguimos fazer uma análise sobre o delta, e também é chamado de discriminante, né? Então a gente vai fazer uma análise sobre ele. Por quê? Ele é o valor que a gente calcula antes de tudo, porque a gente vai utilizar esse valor lá dentro da parte do x. Então, dependendo do que eu encontre para esse delta, pode ser que eu consiga ou não finalizar a continha e aquela parte do x. Então, daí vem a análise do delta, que ela é separada em 3 situações, tá? Então, vamos lá para a primeira. Quando o delta é zero, nós acabamos de fazer um exemplo como esse. Quando o delta é igual a zero, as duas respostas, as duas raízes da equação, elas vão ser iguais. Então, ó, a equação tem duas raízes, que são respostas reais, que nós estamos falando dentro do conjunto dos números reais, e elas vão ser iguais, pois pode voltar no vídeo e conferir, que aquela que nós fizemos quando o delta deu zero, as duas respostas foram a mesma. A outra condição é quando o delta é maior do que zero. Quando o delta é um número positivo qualquer. Nós fizemos também alguns casos como esse. Por exemplo, o delta deu 4, deu 64, né? Então, quando a gente pega esse valor do delta e joga dentro da parte do x, que a gente extrai a raiz, a gente encontra duas partes para a raiz, uma mais e uma menos. Consequentemente, a gente vai encontrar duas respostas para a equação. Então, a gente vai encontrar duas respostas que vão estar dentro dos números reais e elas vão ser duas respostas diferentes, ok? O último caso, nós não fizemos nenhum exemplo, mas dá para entender a ideia também aqui só comentando, é quando o delta é menor do que zero. Quando o delta é menor que zero, é um número negativo. Por exemplo, deu menos 4. Nós sabemos que a raiz quadrada de menos 4 não existe dentro do conjunto dos números reais. Então, se eu não consigo extrair a raiz quadrada de menos 4, eu não vou conseguir terminar toda aquela parte do x. Então, aí quando a gente encontra, por acaso, algum valor negativo para o delta, a gente pode afirmar que a equação não tem solução dentro do conjunto dos reais. Por que é do conjunto dos reais? Porque mais para frente, dentro do conjunto dos complexos, tá? Essa equação vai ter solução. Então, como aqui no nono a gente trabalha apenas com o conjunto dos números reais, ela não tem solução, tá bom? Então, esses são os 3 casos onde eu posso simplesmente com o delta dizer se a equação tem ou não tem solução e consigo até dizer se as respostas vão ser iguais ou diferentes, olhando apenas para o valor do delta. Ai, meu Deus. Para vocês não esquecerem. Ai, que vergonha. Ainda bem que vocês não estão me vendo, mas vamos lá. Agora a fórmula de Bhaskara você vai aprender. Se você esquecer, é só cantar que você vai saber. Se o delta é igual a zero, as raízes são iguais. Se o delta é maior que zero, essas raízes serão diferentes. Mas se o delta for menor que zero, não precisa continuar, porque a equação não terá solução. Delta é igual a b quadrado menos 4ac, mas tenho ainda que saber que
que o x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Delta é igual a b quadrado menos 4ac, mas tenho ainda que saber que o x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Meninos, essa vergonha, tá? Estou passando aqui no débito para vocês. Beijo e até o próximo vídeo.